E semana passada nós mostramos para vocês a primeira parte da matéria que nós fizemos lá em São Paulo com o dramaturgo Roberto Alvim. Você confere agora a segunda parte da matéria, que também está muito interessante. Por que repelem este estrangeiro? Uma vez transposto o limiar da porta, quer encontre Egisto sentado no trono de meu pai, quer venha ao meu encontro para falar. Pip Classic Ésquilo, um projeto encenado pela Clube Noir, que foi a primeira companhia de teatro a encenar todas as obras de Ésquilo, autor grego da antiguidade. E Roberto Alvim nos conta como nasceu e se desenvolveu este premiado projeto. O Clube Noir foi criado para encenar prioritariamente autores contemporâneos. Então a gente vinha já de uma série de montagens de grandes dramaturgos vivos, brasileiros e europeus, americanos. A gente montou o Richard Maxwell, que é norte-americano, Arne Ligre, que é norueguês, o Pinter, que é inglês, além de uma série de outros autores aí, enfim, nesse período da companhia. Chegou em um momento em que a Juliana, que trouxe os textos do Ésquilo. Bom, você está falando de dramaturgia contemporânea, não é nada mais avesso a isso do que o primeiro autor da história do teatro. Quando a gente pegou o Ésquilo, que é do século V a.C., a gente está falando de um autor que tem 2.500 anos, a gente descobriu ali uma coisa que conectava muito com as dramaturgias contemporâneas, no sentido de que ele é um autor pré-socrático, né? Ele veio antes do Sócrates, antes, portanto, da ideia de civilização que a gente tem relacionada à Grécia. Ele é um autor que se coloca hoje também, assim como os autores estão escrevendo agora em 2011, como uma alteridade radical, como a instauração em cena de outras formas de vida completamente desconhecidas para nós. E se o tempo todo, quando eu falo de dramaturgia contemporânea, o que eu falo é em prol de se inventar outras formas de vida através de outras arquiteturas linguísticas, de outras estruturações da dramaturgia, de outras técnicas dramatúrgicas, da invenção de outros procedimentos dramatúrgicos, a gente tinha isso no Ésquilo. O Ésquilo não tem nada a ver com a nossa ideia do que seja um ser humano, nossa ideia moderna de humanidade, não tem nada a ver com a nossa vida culturalmente determinada hoje. Então aquilo ali era um alienígena completo em relação a gente, e que mostrava para a gente outra possibilidade de habitar a existência completamente diferente, da ordem da diferença em relação à nossa vivência contemporânea. Então daí eu peguei os textos todos, os textos foram retraduzidos do grego, e daí foi um processo longuíssimo, de 1 ano, para retraduzir os textos todos, para ensaiar, porque afinal de contas o Ésquilo deixou 7 peças, e a gente decidiu montar toda a obra do Ésquilo, essas 7 obras, coisa que nunca tinha sido feito nem aqui no Brasil, nem no âmbito internacional. Nenhuma companhia tinha até hoje montado todas. A companhia monta monta outra peça, isso sempre acontece no mundo inteiro, mas não a obra completa. E aí foi um processo bem longo, de imersão muito radical, até que a gente estreou a primeira peça, que é As Suplicantes, em junho do ano passado. E a gente foi fazendo uma por mês até dezembro, porque as 7 obras viraram 6 espetáculos. A gente condensou 2 peças em uma peça só, que é a Oresteia. A Clube Noir foi premiada por este projeto pela Folha de São Paulo como a melhor estreia de 2012 e pela PCA, entre outros prêmios. A gente teve uma resposta também de prêmios assim, muito, muito boa. A gente foi eleito a melhor estreia nacional de teatro pela Folha de São Paulo, que chamou 5 críticos de vários lugares para, então, ter essa votação, e aí foi o Pip Classic Ésquilo, o que é incrível, porque a gente está falando de tragédias gregas num teatro de 50 lugares em São Paulo. Então, diante de tantas produções gigantescas que aconteceram esse ano no Brasil inteiro, então, a gente ter tido esse olhar para o nosso trabalho, a gente ser ainda escolhido nessa eleição que houve entre críticos, para nós é uma coisa inacreditável. Você tem um livro, né? Então fala pra gente onde as pessoas podem encontrar, fala sobre esse livro um pouquinho. Então, a gente lançou
meados do ano passado, meados de 2012, pela editora Sete Letras, esse livro que é um apanhado de uma série de conceitos, um apanhado teórico, que não é uma regra, uma receita de bolo, ou uma série de regras ali. São justamente uma série de proposições que visam quebrar uma série de coisas que nós temos introjetadas, uma série de caixas introjetadas na cabeça, visam quebrar isso para limpar o terreno, visando a eclosão de singularidades dentro do campo da produção em arte no Brasil. Então, esse livro se chama Dramáticas do Transhumano, quer dizer, sistemas dramatúrgicos que não estejam mais ligados com a nossa ideia estabelecida de humanidade, mas que promovam a invenção de desenhos outros, transitórios do que seja a condição humana, desenhos da ordem da invenção. E esse livro se chama, então, Dramáticas do Transhumano, e ele é vendido, tem na livraria FENAC, na livraria Cultura, na livraria da Travessa, mas um jeito fácil de conseguir em lugares onde não tem essas livrarias maiores é pedir pelo próprio site da editora Sete Letras, que é www.seteletras.com.br. E é um livro que é isso, é para quem quer pensar teatro, quem pensar dramaturgia, atuação, encenação, como uma arte de invenção. Não como uma tradição passada como um bastão que se passa geração após geração, mas justamente como uma arte de invenção, na medida em que o teatro só sobrevive e só sobreviverá na medida em que se reinvente permanentemente. De 12 de março a 4 de abril, encerra-se a Mostra Brasileira de Dramaturgia Contemporânea do Clube Noir com a peça Grimório, Rua Augusta, número 331, Consolação, São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui, queria muito te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigado a você, viu? querida. Obrigada mesmo. Obrigado.